Você já parou para pensar que um alimento considerado saudável pode se transformar em uma verdadeira armadilha para a sua saúde depois dos 60 anos? Pois, é a aveia, que muitos acreditam ser a solução perfeita para um café da manhã nutritivo, pode colocar os seus rins em risco se consumida da forma errada. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, mais de 10 milhões de brasileiros sofrem de algum grau de doença renal crônica, e muitos nem sabem disso. E acredite, erros simples no dia a dia, principalmente na alimentação, podem acelerar esses problemas. No vídeo de hoje, eu vou revelar os maiores erros que os idosos cometem com a aveia e que podem comprometer não apenas os rins, mas também a saúde do coração e o equilíbrio do corpo. Então, se você ou alguém da sua família tem mais de 60 anos, fique até o final, porque essas informações podem literalmente salvar vidas. Confira se você já se inscreveu aqui no canal para receber mais dicas de saúde que realmente fazem diferença no dia a dia. Vamos começar falando sobre a importância da aveia na terceira idade. A aveia é, sem dúvida, um dos alimentos mais completos e acessíveis que temos no Brasil. Rica em fibras, vitaminas do complexo B, magnésio e ferro, ela se tornou presença quase obrigatória no café da manhã de muitas famílias. Para quem passou dos 60 anos, a aveia pode ser uma verdadeira aliada, ajudando no controle do colesterol, na regulação do intestino e até na prevenção de doenças cardiovasculares. O grande destaque da aveia está na sua fibra solúvel chamada beta-glucano. Ela atua como uma esponja no organismo, ajudando a varrer o excesso de colesterol e a manter os níveis de glicose no sangue mais estáveis. Isso é fundamental para quem deseja envelhecer com saúde, já que o diabetes e o colesterol alto estão entre os maiores vilões da terceira idade. Mas aqui está o ponto crucial. O fato de a aveia ser saudável não significa que ela pode ser consumida de qualquer forma, em qualquer quantidade. É justamente aí que muitos idosos cometem erros sérios, transformando um alimento benéfico em um risco para os rins e para a saúde geral. Ou seja, a aveia é excelente, mas precisa ser consumida com equilíbrio, hidratação adequada e escolhas inteligentes. É isso que vamos começar a destrinchar a partir de agora. O primeiro erro é consumir aveia em excesso. É muito comum o pensamento: se faz bem, então quanto mais, melhor. Mas quando falamos da aveia, especialmente para quem tem mais de 60 anos, essa lógica pode ser perigosa. A aveia é rica em fósforo e potássio, minerais essenciais, mas que em excesso podem sobrecarregar os rins, principalmente se a pessoa já apresenta alguma redução na função renal, o que é bastante comum com o envelhecimento. Esse excesso pode levar a desequilíbrios, como a hipercalemia, que aumenta o risco de arritmias cardíacas. Outro ponto importante é que a ingestão exagerada de fibras pode causar desconfortos intestinais, como gases, inchaço abdominal e até prisão de ventre se não houver água suficiente no organismo. Muitas vezes, o idoso acredita que está cuidando bem da saúde, mas, na prática, está criando um problema silencioso. A quantidade recomendada de aveia para idosos saudáveis gira em torno de 2 a 3 colheres de sopa por dia, o que já é suficiente para aproveitar os benefícios sem correr riscos. Mais do que isso, pode começar a se tornar um fardo para o corpo. Ou seja, aveia sim, mas com moderação. O segredo está no equilíbrio, e não no excesso. O segundo erro é misturar aveia com muito açúcar ou mel. Um dos maiores erros é acreditar que, só porque a base é saudável, tudo o que acrescentamos também será. Muitos idosos têm o hábito de preparar a aveia com muito açúcar, mel em excesso ou até leite condensado. Afinal, quem não gosta de um sabor mais doce? Mas esse costume pode transformar um alimento protetor em um verdadeiro vilão para os rins e para todo o organismo. O excesso de açúcar favorece o aumento da glicemia e pode acelerar o desenvolvimento do diabetes tipo 2, que já afeta mais de 15 milhões de brasileiros. E aqui está o detalhe: o diabetes é a principal causa de insuficiência renal crônica aqui no Brasil. Ou seja, ao adoçar demais a aveia, a pessoa está literalmente abrindo caminho para os rins falharem. Mesmo o mel, que muitos acreditam ser mais saudável, quando usado em excesso, também contribui para o aumento de açúcar no sangue. O que parecia uma escolha natural pode se tornar tão prejudicial quanto o açúcar refinado. A solução é simples: se precisar adoçar, use pequenas quantidades de frutas frescas como banana, maçã ou mamão. Além de oferecerem um sabor agradável, elas acrescentam fibras, vitaminas e antioxidantes, potencializando os benefícios da aveia sem prejudicar os rins. Em resumo, o perigo não está na aveia, mas no que você coloca junto dela. O terceiro erro é ignorar a hidratação. Muita gente não sabe, mas a aveia só funciona bem no organismo quando vem acompanhada de água suficiente. Isso porque suas fibras, especialmente a beta-glucana, precisam de líquido para formar aquele gel que ajuda a reduzir o colesterol, controlar a glicemia e regular o intestino. Quando um idoso consome aveia, mas não bebe água ao longo do dia,
o efeito pode ser justamente o contrário. Em vez de melhorar o trânsito intestinal, as fibras acabam se acumulando, provocando prisão de ventre, desconforto abdominal, gases e até dor. Além disso, a falta de hidratação força ainda mais os rins, que já trabalham de forma mais lenta com o envelhecimento. Outro detalhe importante é que, após os 60 anos, o corpo perde parte da sensação de sede. Ou seja, muitas vezes o idoso acha que não precisa de água, quando na verdade seu organismo está desidratado. E aí o consumo de alimentos ricos em fibras, como a aveia, aumenta ainda mais essa demanda. A recomendação ideal é que um adulto idoso consuma em média 1,5 a 2 litros de água por dia, ajustando de acordo com orientação médica, principalmente se houver problemas renais. Uma boa estratégia é sempre acompanhar a aveia com líquidos, como um copo de água logo após o café da manhã ou um chá natural sem açúcar ao longo do dia. Portanto, aveia sem água é como tentar lavar roupas sem sabão. Não vai funcionar como deveria e ainda pode trazer sérias complicações. O quarto erro é escolher aveia industrializada e instantânea. A praticidade muitas vezes seduz, mas pode custar caro à saúde. É cada vez mais comum encontrar no mercado aquelas versões de aveia instantânea, em pacotinhos prontos, geralmente acompanhadas de sabores artificiais como morango, banana ou chocolate. Parece uma boa escolha para economizar tempo, mas na verdade, esses produtos estão longe de serem saudáveis. Essas versões industrializadas costumam conter muito açúcar, sódio, aromatizantes e conservantes, que sobrecarregam os rins e o coração. Para quem tem pressão alta, problema renal ou até mesmo diabetes, consumir esse tipo de aveia regularmente é como colocar gasolina adulterada em um carro antigo. O risco de pane é enorme. Outro ponto é que, para torná-la instantânea, o grão passa por um processo de refinamento que retira parte das fibras e nutrientes, deixando o alimento menos nutritivo e muito mais concentrado em calorias rápidas, que aumentam a glicemia com facilidade. A alternativa correta é simples. Prefira sempre a aveia em flocos grossos ou finos, ou até a farinha de aveia tradicional, que são menos processadas e preservam os nutrientes. Além disso, são baratas e podem ser combinadas com frutas, iogurte natural ou até em receitas caseiras como bolos e pães integrais. Lembre-se, quanto mais natural, melhor. Se o rótulo tem uma lista longa de ingredientes que você mal consegue pronunciar, esse alimento não deveria estar no prato de quem deseja envelhecer com saúde. Depois de conhecer os erros, é hora de falar sobre as soluções. A aveia pode, sim, ser uma grande aliada na saúde após os 60 anos, desde que usada da maneira certa. Quantidade ideal. Como vimos, cerca de 2 a 3 colheres de sopa por dia já são suficientes para obter os benefícios sem sobrecarregar os rins. Forma de preparo. Prefira a aveia em flocos finos ou grossos, ou a farinha de aveia tradicional. Evite as versões instantâneas e saborizadas, que vêm carregadas de açúcar e aditivos. Combinações inteligentes. Em vez de açúcar ou mel em excesso, aposte em frutas frescas como banana, mamão, maçã ou até morangos picados. Além de adoçar naturalmente, elas fornecem fibras, vitaminas e antioxidantes. Receitas práticas. A aveia pode ser usada em mingau simples, batida com frutas no liquidificador, adicionada em iogurte natural ou até para enriquecer massas de bolos e pães caseiros. Tudo isso deixa a alimentação mais nutritiva sem prejudicar os rins. Hidratação sempre. Ao consumir aveia, lembre-se de beber bastante água ao longo do dia. Assim, as fibras fazem o trabalho correto de limpar o organismo e ajudar na saúde intestinal. Com essas estratégias, o idoso consegue aproveitar o melhor da aveia, protegendo o coração, controlando o açúcar no sangue, regulando o intestino, sem correr o risco de prejudicar os rins. Agora você já sabe, a aveia pode ser uma grande aliada da saúde depois dos 60 anos, mas apenas quando consumida da maneira correta. Esse detalhe parece simples, mas é justamente aí que mora o perigo. Muitas vezes, por acreditar que a aveia é sempre saudável, acabamos exagerando na quantidade, colocando muito açúcar, esquecendo de beber água ou escolhendo aquelas versões industrializadas cheias de aditivos químicos. E o resultado? Um alimento que deveria ser um protetor passa a representar risco real para os rins, para o coração e até para a digestão. O segredo, como sempre, está no equilíbrio. Não adianta pensar que, quanto mais, melhor. O ideal é consumir de 2 a 3 colheres de sopa por dia, preferencialmente combinadas com frutas frescas e acompanhado de bastante água ao longo do dia. Esse simples cuidado já é suficiente para que a aveia traga benefícios incríveis para o intestino, ajude a controlar o colesterol, mantenha a saciedade e dê energia. Agora, quando a gente exagera, o efeito pode ser o oposto: prisão de ventre, sobrecarga dos rins e aumento do açúcar no sangue. E lembre-se,
com o envelhecimento, o corpo se torna mais sensível aos excessos. Aquilo que antes passava despercebido aos 30 ou 40 anos, depois dos 60 pode se transformar em um problema sério. Por isso, cada escolha alimentar tem um peso ainda maior. E veja bem, não estamos falando de mudanças radicais, nem de abrir mão do prazer de comer. Estamos falando de ajustes inteligentes, de olhar para o prato com atenção e consciência. Pense comigo. Todos nós queremos envelhecer com qualidade, ter energia para brincar com os netos, caminhar sem dificuldades, manter a independência no dia a dia e, acima de tudo, evitar doenças graves. Mas nada disso acontece por acaso. São as pequenas atitudes que somamos todos os dias que constroem a nossa saúde. É no detalhe, no cuidado com a quantidade de aveia, na decisão de beber mais água, na escolha de não adoçar demais, na preferência por frutas frescas em vez de produtos industrializados. É dessa soma de pequenas escolhas que nasce a longevidade com qualidade. E olha, você já deu um passo enorme só de estar aqui, buscando informação de qualidade. Isso mostra que você se importa, que quer viver bem e que não caiu na armadilha de acreditar que envelhecer com saúde é apenas questão de sorte ou genética. Muito pelo contrário, saúde é construída no detalhe, e cada um de nós tem responsabilidade nesse processo. Agora eu quero ouvir você. Me conta aqui nos comentários. Você já cometeu algum desses erros com a aveia? Coloca açúcar demais? Acaba exagerando na quantidade, achando que vai fazer bem? Já usou aquelas versões instantâneas de supermercado, que parecem práticas mas estão cheias de aditivos? Ou você é do time que consome todos os dias do jeitinho certo, no equilíbrio, combinando com frutas e bastante água? Compartilhe a sua experiência, porque ela pode ajudar muita gente que está passando pelos mesmos desafios. Essa troca de informações é fundamental. Quando a gente divide conhecimento, a gente multiplica saúde. E se esse vídeo fez sentido para você, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, sempre que eu postar um novo conteúdo sobre saúde, bem-estar e longevidade, você vai receber em primeira mão. E claro, já deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos. Pode ter certeza de que alguém próximo a você também precisa dessas informações. Às vezes, uma dica simples pode evitar anos de sofrimento. Nos próximos vídeos, vamos falar sobre temas que interessam a todos que já passaram dos 60, como proteger o coração, como evitar a perda de massa muscular, como fortalecer os ossos de forma natural, quais alimentos ajudam a manter a memória afiada e muito mais. Tenho certeza de que esse conteúdo vai te ajudar demais a conquistar uma vida mais longa, saudável e cheia de energia. E nunca se esqueça, cuide do seu corpo hoje para que ele cuide de você amanhã. Esse é o verdadeiro segredo de envelhecer bem. A vida é feita de fases, e cada uma delas pode ser vivida com qualidade, desde que a gente faça as escolhas certas. O futuro da sua saúde começa agora, no prato que você monta hoje.